Bem, esse é um animal jovem, tem apenas 6 meses de idade, a gente está fazendo um trabalho de doma com ele, no cabresto. Mas você vê que é um animal que tem uma postura bem interessante. Ele tem o que a gente chama de uma boa linha de dorso, que é essa região aqui do animal, linha de dorso. Vira ele de frente, vira. É um animal que ele tem uma boa inserção de pescoço, porque o macho ele tem que ter uma base bem grossa do pescoço, essa região aqui, que seja bem inserida com a largura do peito do animal, né? E é o que caracteriza a masculinidade no macho. Não adianta eu ter um animal com uma boa abertura de peito, se o pescoço dele é um pescoço mais afeminado, vem caracterizando muito a questão feminina. Então, o macho, quando ele começa a apresentar desde cedo uma boa caracterização com relação às características masculinas, isso demonstra que é um animal que cedo ele começa a desenvolver os hormônios dele masculino, o que o caracteriza como um macho, como um bom reprodutor. É um animal também que a gente pode observar que tem um bom caimento, uma boa conformação de orelha. A orelha dele aqui está bem na medida da comissura labial, né? Ele tem um bom caimento de orelha, o que o caracterizam como a raça sendo um representante da raça santinês, essa questão do caimento de orelha, a conformação de chanfro. É um animal que tem, a gente pode observar que não tem um chanfro retilíneo, mas também não tem uma concavidade acentuada, né? A harmonia de cabeça desse animal é perfeita, é bem perfeita. A inserção dos olhos desse animal também é algo bem interessante. Tem animais que têm um chanfro muito aberto e isso torna o animal sem uma harmonia de cabeça e acaba descaracterizando esse animal como representante da raça. Outra característica que nós temos que observar com relação ao macho é a conformação também testicular. Um animal bem jovem, mas a gente vê que ele tem uma boa conformação testicular. Essa conformação ela vai desde a questão da circunferência, essa região todinha a gente mede aqui, mais ou menos na metade do testículo, temos que medir, tem que ser no mínimo 28 centímetros. A conformação testicular, ela vai também, é porque o animal está tímido, ele retraiu o testículo, mas a gente pode observar que ele tem uma excelente conformação de epidídimo. A gente pode bem diferenciar o testículo do epidídimo do animal, que é uma região de maturação do espermatozoide. Quando você tem um animal que tem uma boa conformação, uma boa área de maturação, de desenvolvimento do esperma, você tem aí com certeza um animal que vai dar muitas crias dentro de um rebanho. Nós temos aqui já uma representante das nossas matrizes. É uma fêmea aqui que a gente pode observar pelo comprimento corporal dela, pela profundidade que essa fêmea tem, que é uma excelente matriz. Ela é bem caracterizada com relação à raça santinês. É uma fêmea que tem um bom acabamento de carcaça aqui. É um animal que está produzindo muito bem dentro do rebanho. Tem uma docilidade, a gente vê aqui que é uma fêmea tranquila. Não está aqui demonstrando nenhum sinal de nervosismo ou de inquietude. A raça santinês, ela varia de diversas cores, né? Nós temos uma raça que a gente chama de uma cor de pelagem que a gente diz que chama de chocolate. Nós temos rebanhos aí a nível nacional que trabalha só com seleção de animais nesse padrão, nessa cor. A raça santinês, ela varia do branco, do preto, do chitado, tanto chitado de preto com branco, do chitado de chocolate com branco, também do vermelho. Aqui nós temos mãe e filha, né?
Como a gente pode ver, genética é uma caixinha de surpresa. Nós temos a mãe aqui na pelagem chocolate e a filha, ela nasceu numa outra pelagem que não a descaracteriza como sendo da raça santinês. A genética, ela nos favorece um bom desempenho do animal quando ela é bem manipulada, né? Nós temos uma borrega aqui de 4 meses, mas que pelo desempenho, pela conformação dela, a gente pode com certeza afirmar que é uma fêmea que tem um bom desempenho. Pela mãe, pela qualidade da mãe dela, nós podemos observar a qualidade da genética que ela tem, a qualidade da genética do pai dela também, né? Uma vez que a contribuição da carga genética é 50% do pai e 50% da mãe. É uma fêmea que tem bons aprumos, uma excelente linha de dorso, uma excelente arqueamento de costela, uma feminilidade, uma harmonia, né, o que a caracteriza como sendo da raça santinês, e também uma fêmea que com certeza vai estar produzindo futuramente animais também de excelente qualidade, tanto quanto a sua mãe está produzindo hoje em dia, como a gente pode observar, né? Outra coisa que a gente tem que avaliar na hora da aquisição do animal, além dessas conformações, é com relação à idade do animal. É uma fêmea adulta, a gente pode observar que ela já trocou todas as dentições dela. Os dentes dela são já os definitivos, mas o que caracteriza é que ela deve estar aí na faixa de 3 a 4 anos de idade. Mas você vê que é uma fêmea que está em excelentes condições corporais. Ela produz aqui uma prole de excelente qualidade, como a gente vai mostrar a cria dela posteriormente. Outra questão que a gente tem que avaliar são os aprumos. Uma fêmea, ela tem que ter aprumos firmes, bem inseridos. A gente pode até observar pelo andar do animal. Tanto no macho quanto na fêmea, a gente tem que avaliar a questão do aprumo do animal. O animal, ele não pode ter um aprumo muito retilíneo, nem também muito côncavo, muito fechado. Ele tem que estar nessa variável ideal aqui, como a gente está podendo observar. Tem que ter uma curvatura, na qual favorece uma boa inserção do animal ao solo, né? Quando eu tenho um animal que ele tem um aprumo bem fechado, eu desfavoreço a questão da minha linha de dorso. Favorece um problema que a gente chama de lordose. O animal, ele é selado. E quando eu tenho um aprumo que é mais aberto, né, que o animal fica com uma boa concavidade nessa região aqui, me desfavorece a minha linha de dorso, e eu tenho um animal que ele tem um problema de cifose. A coluna do animal forma uma curvatura aqui. E o que isso pode me trazer de perdas dentro do meu rebanho? Uma fêmea, né, no caso quando eu tenho um aprumo muito retilíneo, que ela me afeta, me favorece o aparecimento de uma lordose, quando ela está prenha, o que acontece? O feto, ele faz pressão para baixo, e a coluna é uma fonte de sustentação através dos ligamentos que o animal tem aqui. Se eu tenho um animal que já tem por natureza um selamento, uma lordose, eu vou estar, na hora que ela vai estar prenha, que o feto vai estar fazendo uma pressão para baixo, eu vou estar favorecendo que essa má conformação da coluna, ela se acentue. E isso vai fazer o quê? A fêmea, ela vai ter muito desconforto, é uma fêmea que não vai conseguir produzir animais de excelente qualidade por muito tempo. Uma fêmea que facilmente ela vai deixar de estar com as suas funções reprodutivas. Então, da seleção de aprumos com relação à fêmea, eu tenho que avaliar nesse aspecto. Com relação ao macho, eu tenho que avaliar também
principalmente porque o macho na hora da monta, ele fica apoiado somente com as patas traseiras. Então esse aprumo, principalmente no caso dos machos, né, principalmente com relação às patas traseiras, tem tudo a ver com a questão do apoio que o animal vai ter na hora de fazer a sua monta. Então, quando eu for fazer uma aquisição de um animal, eu tenho que observar muito bem essa questão de como que se comporta o aprumo desses animais. Em relação aos aprumos da dianteira do animal, a gente tem que observar a harmonia que tem que ter entre a abertura de peito e a linha dos aprumos do animal. Tem animais que eles têm uma boa abertura de peito, mas os aprumos deles já são mais fechados, principalmente na região aqui dos joelhos do animal. Então, o que isso me desfavorece? Se eu não tenho um animal com um aprumo bem retilíneo, né, eu desfavoreço a questão do apoio que o animal tem que ter no caminhar. Ainda mais quando se tem animais num porte desse, que são animais com um bom desempenho. Se eu tenho uma boa área para acúmulo de carne, né, e eu não tenho uma boa sustentabilidade dessa caixa de armazenar carne, eu desfavoreço um desempenho do meu animal. Então eu tenho que observar muito bem essa questão do meu aprumo, também com relação à capacidade de sustentabilidade da carcaça deste animal.